tuas bênçãos para as nossas vidas neste dia, nesta hora, neste momento tão especial, tão bonito que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos proporciona este ambiente de paz, no qual nós nos sentimos, ó Deus, enriquecidos por Tua graça, porque experimentamos da visitação do Senhor nas nossas vidas, em todos os instantes e a cada momento. E é precioso este instante de podermos pensar os Teus pensamentos, meditar, ó Deus, na beleza de Tua palavra, inspiração de Teu Santo Espírito para conforto, edificação, exortação, consolação, animação de nossas almas. Abençoa-nos a todos, no nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar cantando aquele cântico que nós aprendemos ontem. Cristo chama, é bem pequenininho. Vamos cantar. Dentro desse entendimento de que é Cristo quem chama, é Cristo quem vem, nesses de repentes da vida, Jesus é quem vem. Ele veio na nossa vida, veio em vidas dos passados, dos nossos irmãos passados, e virá na vida de tantos outros que ainda peregrinam por este deserto. Vamos cantar? Vamos abrir, irmãos, Atos, livro dos Atos dos Apóstolos. No dia de ontem nós lemos sobre a participação de Paulo no apedrejamento de Estevão. E Atos capítulo 9, verso 10, eu vou ler e os irmãos acompanhem e me ouçam na leitura deste texto, que é muito importante, porque na manhã de hoje nós vamos tratar, ainda que resumidamente, mas do momento de ação, de dedicação, de consagração, de trabalho do apóstolo Paulo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus
e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Essa é aquela afirmação que sempre se diz: Paulo de perseguido a perseguidor. De perseguidor a perseguido. Um historiador do século passado, chamado Bittencourt, ele estudou por muito tempo, a maior parte da sua vida, ele estudou sobre a vida de Paulo. E, não satisfeito com os estudos que ele havia feito, as pesquisas, ele resolveu fazer uma viagem cumprindo todo o trajeto traçado pelo apóstolo Paulo. E já ao final da sua vida e na conclusão do estudo, ele disse uma frase que ficou memorável. Ele disse assim: Jesus, o único e o primeiro Senhor. Paulo, o primeiro depois do único. Então, mostrando o grande destaque na vida e da vida de Paulo, depois daquele momento de encontro com o Senhor. E não há pessoa que não se empolgue, que não aprecie, que não queira estudar, que não seja edificado, através desse testemunho vivo do apóstolo Paulo, da vida de Paulo. Segundo dizem, o nome que mais os cristãos gostam de dar para os seus filhos é Paulo. E a gente encontra Paulo, porque Paulo realmente é uma marca, se tornou uma marca, um nome que se tornou uma marca. E realmente, quando a gente estuda agora, quando nós vamos estudar hoje rapidamente, porque precisaria de muito tempo para estudar, nós vamos encontrar a vida do apóstolo Paulo, a sua dedicação, que foi acompanhada com uma proximidade extraordinária de Deus. Ele é aquele que subiu às alturas em termos de aprofundamento de graça, de visitação de graça, de viver umedecido da graça, sempre refrigerado da graça. Mas ele foi aquele que andou pelas regiões mais baixas da realidade humana. E o interessante de tudo isso é que ele continuou sendo uma pessoa normal, como homem. Uma das coisas mais lindas e mais bonitas e mais significativas da vida cristã é quando ele chega a essa maturidade do apóstolo Paulo, que é a vida normal. Essa, como estamos aqui no acampamento, que temos nosso momento de estudo, de canto, de oração, de alimentação, de lazer, as crianças brincam a vida normal. E que Paulo encerra dizendo que tudo quanto nós fizermos, quer comendo ou quer bebendo suco de uva, façamos tudo isso para a glória de Deus, a vida normal. Então, nós vamos estudar nesta manhã uma parte dessa vida do apóstolo Paulo, preparando-nos para o encerramento amanhã.
Após a experiência dele, do apóstolo Paulo, desse encontro com Jesus, e dessa convicção que ele tem, que foi Jesus que o encontrou, e percebam como é interessante a obra que Jesus vai fazendo na vida das pessoas, nas nossas vidas. Jesus nos envolve dentro de um contexto onde ele trabalha conosco pessoalmente, mas ele trabalha também com pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida. Ele chama Paulo, mas ao mesmo tempo que ele chama Paulo, ele já está trabalhando também com Ananias. Ele já dá o destino de vida para Paulo seguir, um destino de caminhada, e fala para os discípulos que lá estão para darem todo um apoio para Paulo. E quando Ananias sabe que Paulo estava ali em Damasco e que ele deveria visitar, ele ficou assustado, porque nós não podemos desenvolver por muito tempo, por nos faltar recursos até do que Paulo fez com a igreja, mas todo cristão sabia quem era Paulo e o que ele fazia, e uma das expressões, um dos vocábulos que a Bíblia fala, que define muito bem todo esse ardoroso espírito perseguidor contra os cristãos, contra as pessoas, contra os filhos de Deus, era que Paulo assolava a igreja. Paulo assolava a igreja. O nosso sertão está assolado, com essa assolação no sertão. Os rios morrem, não há água, o gado está morrendo, secura, não há planta, não há verdura. Você vai numa feira, no mercado, nas feiras, vai numa feira, os feirantes sempre reclamam da dificuldade que estão tendo de manter as suas mesas, porque está difícil, a terra está assolada, a terra está perdendo a sua cor, o seu verde. E o Espírito Santo diz que Paulo assolava, ou seja, Paulo, ele dizimava, o espírito dele era para dizimar, ele queria apagar esse nome Jesus da terra. E para apagar esse nome Jesus da terra, ele teria que dizimar também aqueles que falavam sobre Jesus e que criam em Jesus. Então Ananias fica assustado, esse homem é terrível, é destruidor, ele está vindo por cá, ele vem com cartas nas mãos para prender, para nos prender. Aí Jesus diz, não, este para mim é um vaso escolhido, este é um vaso escolhido. E o apóstolo Paulo nos diz o texto que depois daquela experiência maravilhosa de conversão, ele começa a testemunhar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo. Esse é o ponto fundamental da pregação de Paulo, como deve ser o ponto fundamental da nossa crença. É o que Jesus quer que seja feito, que se anuncie que Ele é o Senhor e que os homens que ouvem essa pregação de que Ele é o Senhor, creiam que realmente e verdadeiramente Ele é o Senhor. E Paulo saiu então anunciando e saiu para pregar. Passou algum tempo ali em Damasco. E aí depois ele retorna para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém pregando, todos ficam assustados. Os apóstolos estão preocupados com a presença dele, os discípulos também. A igreja em Jerusalém era uma igreja grande, que crescia a olhos vistos. E todo mundo ficou assustado. Pensou que ali se tratava de uma estratégia, de uma armadilha. Vendo Paulo pregando, todos ficaram assustados. Mas Paulo procurou mostrar isso na sua vida. Quando ele anunciava e dizia, olha, para mim o viver é Cristo. Ele saiu anunciando isso, o meu sentido de vida agora é Cristo. Mas mesmo assim, os irmãos não confiavam plenamente naquele homem que perseguira tão atrozmente a causa, a cruz e as pessoas, a igreja, e agora ele estava dizendo, eu mesmo sou cristão. Mas parece que eles só passaram a acreditar que Paulo realmente tinha se convertido
quando Paulo passou a ser perseguido. Quando eles viram que Paulo passou a ser perseguido, aí brilhou a luz. Porque até então ele não estava sendo perseguido, só pregando. Aí é fácil ele nos enganar. Quando ele começou a ser perseguido, aí eles mudaram um conceito sobre aquele apóstolo, sobre Paulo. E ele precisou, então, fugir dali de Jerusalém, porque os inimigos queriam matá-lo, os inimigos do Evangelho, os seus ex-amigos, agora seus inimigos, queriam matá-lo. Ajudaram Paulo a sair de Jerusalém e o encaminharam para a cidade dele, para a cidade natal de Paulo, Tarsis. Passou muito tempo por lá. Paulo passou muito tempo. É um tempo em que os estudiosos chamam o silêncio ministerial da vida de Paulo, quando ele vai para a sua região. Mas lá ele se dedicou a estudar a palavra de Deus, conferindo escritura com escritura. Ele começou a se dedicar a Deus em meditação, em oração, um preparo de alma, que é uma coisa que nós precisamos muito em nossa vida. Uma das carências que a gente sente nos nossos dias, que tem se tornado visível e patente aos nossos olhos, é que as pessoas hoje elas se convertem, mas não progridem mais no estudo, na oração, na meditação. Elas estacionam, elas param, e por isso elas não crescem. E uma das coisas importantes que a gente vai ver na definição de vida, de devoção de Paulo, é que ele tinha sempre essa ideia de progressão, de progredir, de crescer, de olhar para o alto, de marchar. Há uma carreira para correr, há um caminho para percorrer. Ele não estagnou nessa sua chamada, na chamada que o Senhor fez para ele. Não, ele evoluiu, ele cresceu. Nós estamos hoje, como igreja universal, como igreja geral, como a igreja de Jesus Cristo, assim com essa carência, e que é muito importante e muito fundamental para a sobrevivência da própria igreja e para a qualidade da vida cristã, dos cristãos dos nossos dias. E Paulo, ao sair daquelas experiências espirituais, ele partiu para estudar a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer com maior profundidade quem era Jesus, quem era o Messias, na visão dos profetas. E nesse período, a igreja em Jerusalém, conduzida e inspirada pelo Espírito Santo, começou a pensar em missão mundial, sair dali de Jerusalém. Mesmo porque a igreja, o Espírito Santo já sabia que no ano 70 haveria uma perseguição ali no ninho da igreja que era Jerusalém. Então, por isso que veio aquele mandamento, olha, quem tem isso, dê, quem tem aquilo, dê. E os irmãos da igreja primitiva, eles iam dando o que tinham. Era exatamente uma orientação do Espírito Santo para que no ano 70, haveria uma grande perseguição, onde aconteceu a dispersão, em que todos os cristãos dali foram dispersos pelo mundo, fugindo da perseguição, e só os apóstolos ficaram naquela região. E o Espírito Santo começa, ele que tem a visão da igreja, e não só a visão da igreja, é ele que traça o rumo da igreja, ele é que traça o rumo da vida daqueles que fazem a igreja, é o que dirige o rumo das nossas vidas, porque não cabe a nós, segundo a palavra de Deus, não cabe a nós determinarmos os nossos passos, nem dirigirmos o nosso caminho, é Deus mesmo quem dirige, porque Ele tem a visão dele à frente da nossa. Nós apenas
caminhamos na fé daquele que é Senhor da igreja, que dirige a igreja. Então o Espírito Santo levanta o ânimo da igreja para uma obra missionária, E Barnabé é um dos chamados. E Barnabé, quando é chamado para essa obra, para visitar Antioquia, uma cidade onde o evangelho estava sendo abençoado e crescendo, ele se lembra de Paulo. E lembrando-se de Paulo, ele vai até Tarsis buscá-lo para que Paulo fizesse aquela viagem com ele. E eles foram e viram como era o trabalho ali. Então eles retornam e se dá início, então, à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eles são enviados para essa viagem missionária. Nessa viagem missionária, eu vou dar só alguns detalhes do que aconteceu nessa primeira viagem missionária. Paulo foi apedrejado. Foi um momento também maravilhoso quando houve a cura de um coxo de nascença. Porque as evidências dos sinais do Espírito Santo eram assim, não era como o Ed Macedo faz, nem como o do chapéu faz, e os outros fazem aí, qual é? O das estrelas aí. Tem as estrelas aí. Que coisa... Não sei como é que tem gente de igreja ainda, gente velha de igreja que fica sentado diante de uma tela de televisão assim, vendo um cidadão daquele assim, levante o braço, faz isso, senta, baixa. Isso é fazer você de menino. Desculpe-me eu dizer isso para você, mas se você se empolga com isso aí, você é um menino, infantil, não cresceu, estagnou na fé, está sendo enganado e gosta de ser enganado. Aí eles dizem, não, mas no princípio da igreja se fazia isso. Fazia assim, um coxo que nunca andou na vida sai correndo. Era um coxo na porta de um templo pedindo a Pedro, me dá dinheiro, me dá esmola para eu sobreviver. Pedro liso disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele não treinou andar de andajá, não usou andajá. Não ensaiou saltos. Mas o que a Bíblia diz é que naquela mesma hora, ele que estava pedindo esmola à porta do templo, ele entrou no santuário e saiu pulando, dando glória a Deus, e todo aquele povo deu, porque nunca se viu tal coisa, nem se ouviu falar desde o tempo dos profetas. Que o Espírito fez coisas extraordinárias, ele faz, ele fez, ele faz, ele é o Senhor. Mas não faz por mão de Valdomiro, que é falso pastor, não faz por mão de Edir Macedo, que é falso pastor. Quem faz por meio deles alguns milagres, se porventura houverem ou existirem, é o diabo, é o poder do anticristo, que tem poder para se manifestar com sinais, prodígios, maravilhas e até, pasmem, eles podem até fazer cair fogo do céu. Está escrito isso na Bíblia. Estou alterando nada. Mas o que aconteceu? Lá está tendo o apóstolo Paulo nesse avalanche de obra missionária. E ele fortalecia os irmãos que iam crescendo na fé. Nessa primeira viagem missionária, nós vamos encontrá-lo também, ele sofrendo grande perseguição. De todos os profetas, ele foi aquele que mais duramente foi perseguido. Perseguido em todos os sentidos e por todos os motivos, ele foi perseguido. Concluída a primeira viagem missionária, vem a segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, ele se faz acompanhar de Silas. E lá eles fundam igrejas na Macedônia e na Ásia. Ele foi chamado naquela visão por um sonho. Estava sem saber bem para onde ir. Aí apareceu um cidadão em sonho e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu ter sido aquilo por orientação do Senhor. E ele seguiu para a Macedônia. É onde acontece, então, a conversão de Lídia,
é onde o carcereiro, aqueles que estão acostumados a ler o livro de Atos vão entender isso muito bem. Aí o carcereiro se converte, ele está preso ali com Silas, estão acorrentados, algemados, e pela graça de Deus eles são libertos, mas é um lugar também onde eles são açoitados e onde eles são presos. As correntes fizeram parte da vida de Paulo, as prisões também. Em seguida se dá a terceira viagem missionária. Isso leva tempo, foram anos. Ele vai a Éfeso, evangelizou os que eram os discípulos de João, fez milagres extraordinários. Na Ásia ele enfrentou problemas com aquele sindicato do ídolo de Diana. Vocês leem aquele texto onde ele está pregando e uma multidão quer matá-los, porque os que faziam imagens para Diana, uma questão comercial, estavam se sentindo prejudicados nos seus negócios, e aquela pregação de Paulo agitou o coração das massas, então eles partiram para querer matar Paulo, e Paulo foi preso naquele dia. Então ele, depois dessas 3 viagens missionárias, ele retorna a Jerusalém, onde ele foi preso de novo. Vejam bem, a história de vida de Paulo é uma história de prisão. Um desses falsos pastores e falsos mestres dos nossos dias, quando tem processos e são ameaçados de prisão, eles gostam de lembrar de Paulo, dizer Paulo. Mas aí você para que você tem que usar a sua inteligência. Aí diz, mas que diferença? Que diferença? O Ed Macedo tem processos e mais processos. Soares tem processos e mais processos. E tantos outros que não estão na mídia, processos e mais processos. Mas processos e ameaçados de serem presos por quê? Porque gostam de levar as pessoas ao engano e usam de meios e de estratégias da malandragem. Paulo foi preso. A vida dele era de prisão. Mas por quê? Eu pergunto a você. Por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Que diferença? Que diferença de Paulo para essa cidadania corrompida que a gente tem hoje por aí. E a gente vê Paulo sempre preso. Para onde ele vai, ele é preso. Ele retorna, ele é preso. Quando ele está preso em Jerusalém, o Senhor aparece a ele e diz, olha, é necessário que você vá dar testemunho em Roma. Em Roma você vai testemunhar também de mim. O Espírito Santo trabalhou a vida daquele homem de uma maneira extraordinária, usando aquele vaso. Ele era um vaso escolhido. Como dizíamos ontem, ele era um homem inteligente, estudioso, ele era um orador extraordinário, ele era um gênio, ele sabia de tudo quanto era ciência da época, daquele tempo. Imaginem um homem desse usado pelo Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus na sua boca. Ele incomodava as pessoas, os inimigos da fé. E ele sempre ressaltava e destacava não a sua pessoa, porque ainda que ele fosse muito sabido e muito culto, ele dizia, olha, tudo quanto de mim for de virtudes humanas e de patrimônio que eu tenha, patrimônio intelectual que eu tenha armazenado durante o período da minha vida, tudo isso aí eu considerei como lixo, como esterco, isso nada importa. Para mim o viver é Cristo. Ele foi aquele elemento que nós temos falta hoje, de pessoas que vivam Cristo. E a expressão de dizer viver Cristo não é só dizer assim, eu recebi o Evangelho, ou eu creio no Evangelho, ou eu leio o Evangelho,
ou eu tenho o Evangelho. Na verdade, a expressão é muito mais profunda. Viver Cristo é Cristo em mim, Cristo vivo em mim e eu morto em Cristo. A tal ponto, dizia Paulo, que nós temos a mente de Cristo. E a gente vai poder ver isso amanhã, esse lado prático da vida do apóstolo Paulo, o que o Evangelho fez na vida dele, o que o Evangelho fez com a vida dele mesmo, o que Cristo fez, aquele encontro tão especial, tão sublime, foi mais do que um encontro religioso. Foi, na verdade, um momento de vida, que é o que Cristo faz, que está dentro da manifestação de Cristo, ele que é a vida. Ele é o caminho, a verdade, mas ele é a vida. Então fala da vida, ele é a razão da vida. E Paulo assumiu isso em todos os sentidos, para todos os momentos. Como a gente, e o pastor Alain falava ontem, como nós temos negado Cristo por tão pouca coisa nós negamos a Cristo. E verdade, é um fato, nós negamos a Cristo. Nós condenamos Judas e nós condenamos Pedro. Vemos fragilidade na vida de Tomé. Mas precisávamos olhar muito mais para nós, para vermos se a vida de Cristo está verdadeiramente em nós. E isso não é uma expressão de fantasia, nem uma ideia imaginária. Paulo mesmo disse: olha, sede meus imitadores, dizia ele para os seus evangelizandos e discípulos. Sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, era esse homem que teve em si o evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça de Deus. E ele vai para Roma. Em Roma, ele é liberto de Jerusalém e ele viaja para Roma, onde também é aprisionado. Por isso que ele dizia um texto na Bíblia que diz: porque de cidade em cidade o que me aguarda são algemas e prisões. Quando Paulo ia para tal lugar, ele disse: o que me aguarda é prisão. Eu acho bonito um texto quando ele está se despedindo dos presbíteros da igreja. Ele vai viajar de volta para Jerusalém, depois da libertação em uma das cidades de Roma, onde ele estivera preso. Ele diz: agora eu vou para Jerusalém. E os irmãos, os líderes da igreja, os presbíteros na praia, e lá estava o navio onde logo Paulo haveria de subir, choraram e disseram: não, Paulo, não vá. E Paulo diz: mas por que vocês me constrangem dizendo que eu não vá? Foi para isso que eu vim, para pregar o evangelho. E diz o texto sagrado que a multidão ali, aquele povo ficou chorando, porque Paulo ia para lá e seria preso. Foi exatamente isso que aconteceu. Paulo foi preso de novo lá em Jerusalém. Na prisão, aí ele aproveita para escrever cartas a Filemon. Aí vejam só como é bom a gente ler a Bíblia e ler pensando na situação que estava Paulo. Não lê a Bíblia assim, simplesmente sacudida. Eu vou ler a Bíblia. Pá. A Bíblia exige uma liturgia preparatória. Não se pode ler a Bíblia como se vai ler o Sinforme. A palavra de Deus, ela tem que ter um momento de preparação, de calma, porque a palavra de Deus não é qualquer palavra, não é qualquer literatura, é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é extraordinária, porque ela revela de maneira viva quem é Jesus. E só ela é quem traz e faz essa revelação. Eu lembro de um homem, de um pastor que
Um certo cidadão chegou no gabinete pastoral, no meio de semana, e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Minha vida está desarrumada. Estou separado da minha mulher. Estou afastado dos meus filhos. Na minha profissão, eu estou perdido. Tenho feito coisas que não devo fazer. A minha vida está toda estragada. O pastor disse: meu amigo, eu não posso falar muitas coisas, nem dizer muitas coisas. A única coisa que eu posso lhe dizer é que só Jesus pode ajudar você. Disse: pastor, eu sou judeu e não acredito em Jesus. Aí o pastor disse, com uma voz bem mansa, bem calma, disse: então, se ele, Jesus, que é o único que pode ajudá-lo, você não crer nele, que ajuda é que eu vou poder dar a você? Mas se você estiver interessado para que sua vida tome outro rumo, você tenha uma nova perspectiva, tenha novos alvos, tenha inspiração, tenha uma boa perspectiva de vida, um novo sentido de vida, vá para casa e você leia a Bíblia, e se quiser me ouvir, leia o Evangelho de João. Comece a ler o Evangelho de João. E comece a ler mesmo não crendo, mas leia por sua necessidade. E foi para casa. Aí começou a ler o Evangelho de João. Aí o pastor marcou com ele 15 dias para ele comparecer, para dizer o que é que ele tinha lido, entendido de João, do Evangelho de João. Antes de uma semana, o pastor foi anunciado de que estava lá o cidadão que queria falar com ele. O pastor até ficou assim meio assustado. Aí ele entrou. O pastor notou a aparência dele já diferente, os olhos diferentes, havia um brilho diferente nos olhos. A voz estava mais solta, a voz não estava mais embargada. Os gestos dele estavam mais livres, ele estava mais descontraído. Ele sentou e o pastor perguntou: então? Ele disse: pastor, que coisa linda. Li João todo, várias vezes o Evangelho de João. Não satisfeito, eu li Atos, li Romanos, saí lendo a Bíblia. Qual a conclusão que você tirou de tudo isso aí? Jesus é Deus, pastor. Jesus salta da palavra. É uma letra. Jesus salta da palavra. Salta da palavra. Essa foi ele mesmo quem me contou. Falei do pai de Caio Filho, é o pai, Caio pai, esse, já faleceu. Contei, aliás, não falei, né? Mas ele me contou isso. Eu me lembro dele, me lembro muito bem dele. Eu era meninote, ele já era um homem assim de grande destaque na advocacia lá em Manaus, era advogado de gente assim que tinha de status, era advogado daquele governador que morreu recentemente, Gilberto Mestrinho, que era senador, tal, naquele período antes da Revolução. E era um incrédulo, era mau, ele era revoltado. Ele era revoltado porque ele tinha tido um problema de deficiência. Aí ele andava com 2 muletas, era um homem inteligentíssimo, e ele achava que Deus era injusto, e um Deus injusto não existe. Como é que Deus ia permitir que ele tivesse aquelas limitações? Ele, um homem tão inteligente, mas que era um homem também, parece-me que acanhado
para estar nos lugares sociais por conta da sua debilidade. Um homem mau para a família, era um homem mau para a esposa. Tendo dinheiro, era um homem que vivia com mulheres. Lembro, é viva a mensagem quando havia reuniões de oração na casa das mulheres. Minha mãe fazia parte dessas reuniões de oração, ele chegava lá. E ele foi o primeiro a ter uma... Como era que era o nome daquilo que eu esqueço? Não era lambreta, tinha uma capa, assim, só dava para 2 pessoas. Uma romizeta. Vocês lembram romizeta? Não lembro. Você é bem mais velho que eu não lembro. Era assim, era para ter... Tinham três pneus, né? Era tudo cobertinho, você não pegava chuva, não era como... Não, era diferente, né? Saía pela frente, abria como helicóptero, abria a porta pela frente e saía. Era um carrinho interessante. Alex deve ter um protótipo desse lá, né, Alex? Aí o que é que acontece? Ia chateado buscar a esposa, mal-humorado. Aí veio a Revolução, aí com a Revolução foi aquela caça violenta, e como ele era advogado dessa turma assim também, aí quiseram prendê-lo, ele fugiu, ele e a família, foi embora. Foi para lá em Niterói. Aí a esposa foi morar próximo a uma igreja presbiteriana de Niterói. Aí ele ia buscá-la, ia deixá-la e ia buscá-la. Um dia chegou cedo, a reunião se demorou mais, o carro dele ficou estacionado à frente da porta. Aí ele ouviu a pessoa que estava dando estudos lá perguntar para as demais que lá frequentavam, assistiam, o que é fé? Aí uma dizia uma coisa, outra dizia outra, mas ele não conseguia ouvir porque não era pelo microfone. Quando a esposa termina o trabalho e que a esposa dele vem e entra no carro, ele faz uma pergunta que a esposa ficou admirada, porque ele cortava qualquer conversa, qualquer palavra que estivesse incluído religião ou qualquer outra coisa. Ele disse assim, o que foi que disseram aí sobre fé? Ela ficou assim, perplexa com aquela pergunta. Aí a esposa aproveitou que orava há muito tempo por ele, há muitos anos por ele, disse, fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção de fatos, né? E disse, onde é que está isso? Ele disse, está na Bíblia. Então, quando chegar em casa, você me mostra. Aí foram para casa. Chegaram em casa, ela deu para ele. Começou a ler no quarto aceso. Aí a esposa caiu no sono. E ele lendo. Lá pelas tantas a esposa acorda, aí vê a luz apagada e ele não estava na cama. Ela se levantou, aí viu que tinha uma luz acesa lá na cozinha. Aí foi para lá. Quando ela olhou e viu, ele de joelhos, com a Bíblia aberta, com o rosto em cima dela. Nunca mais foi o mesmo. A Bíblia fala, ele encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus. O apóstolo Paulo foi um vaso escolhido por Deus exatamente para fazer com que o Jesus vivo com quem ele se encontrou na estrada fosse o Jesus vivo que saísse das páginas das Escrituras. E é por isso que é tão importante
uma leitura consciente e preparada da palavra de Deus, porque Jesus salta da Escritura, essas palavras são vivas, a Bíblia é viva, a Bíblia é real. Não é um livro de amuleto, não é um livro de histórias. É um livro que apresenta Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O Jesus que tem esse brilho de luz, esse raio que de repente brilha na direção da vida das pessoas e muda o rumo da vida das pessoas. Como mudou a vida de tantos outros e mudou a vida desse homem, literalmente mesmo. Porque essa não foi ele quem me contou. Foi alguém que estava trabalhando com ele na casa dele. Ele estava pregando um dia, colocando um prego na porta da casa, batendo, e não cuidou bem e acertou o dedo. Não foi ele que me contou, ele nunca me contou isso. Foi alguém que era muito amigo de meu pai e nos contou. Na hora que ele bateu o martelo no dedo, que era para ele xingar, praguejar, blasfemar, chamar um nome feio, como muita gente que dá uma topada assim e diz 1000 impropérios contra Deus e contra a natureza e contra tudo, na hora que ele bate, ele diz aleluia! Para você ver a intensidade da transformação que Cristo faz na vida de um homem revoltado. De um homem revoltado. Veja o poder do Evangelho, que alcançou Paulo, e agora Paulo está com essa missão, e Jesus Cristo disse para ele, olha, você agora vai ter de testemunhar, você vai ter de sofrer por causa do meu nome, você vai ter de levar essa mensagem de vida, de salvação, para as pessoas, para homens, para mulheres, essa mensagem que é de transformação. E ele tomou exatamente a figura de um homem cuja evidência maior é a de transformação. Ele foi literalmente transformado, o apóstolo Paulo. Como nós estamos precisando na vida e nesta vida e nestes dias, temos essa transformação como um sinal evidente de que um dia esse raio da graça nos transformou, nos tocou e nos transformou. Que Deus nos conceda essa graça. E Paulo, então, ele escreveu ali para Filemon, escreveu para a igreja em Colossos, escreveu para a igreja em Éfesos, escreveu para a igreja em Filipenses. Lá estava preso escrevendo. E disse, e ensinou aí, e os irmãos podem depois ler, através dos subtítulos, são tantos títulos aqui, mas eu destaquei apenas alguns. Ele fala aí nestas cartas sobre perdão que deve existir entre irmãos. Ele fala sobre a graça de Deus, a abundante graça de Deus, como a graça de Deus, ela é maravilhosa, como a gente é pobre até para poder definir e expressar o que significa a graça de Deus. Mas a graça de Deus é tão extraordinária que levou Davi um dia a dizer, a tua graça, ó Senhor, é melhor até do que a vida, que é o que a gente mais dá valor. Davi dizia, a tua graça, ela é melhor do que a vida. E Paulo fala sobre essa graça de Deus, a graça que ele não conhecia, radical, fundamentalista, porque o radical e o fundamentalista não conhece nem sabe nada da graça de Deus. Ele escreveu sobre a vida cristã, fala para essas igrejas sobre a vida cristã, sobre a beleza da vida cristã. Por que a vida cristã em nossos dias não tem tido tanta beleza? É porque ela está misturada com a vida ímpia, caída, perdida, que vai ser destruída pelo fogo. As vidas estão de mãos dadas, mas há uma diferença com a vida da graça. E o apóstolo Paulo trabalhava isso, a vida da graça, a vida do cristão. Aquele que recebeu vida de Cristo é vida diferente, isso ele escrevia para a igreja. Ele fala sobre a vocação soberana de Deus. Deus
vem ao nosso encontro de maneira maravilhosa. Esse é um momento assim especial, irmãos, para todos nós aqui, porque nos faz sentir vocacionados de Deus, estarmos apegados à palavra de Deus, ao povo de Deus, à comunhão da igreja de Deus. Os valores de Deus nos são caros, nós necessitamos desses valores e eles são bênçãos para nós. Ele fala sobre a eleição, a vocação dos gentios, como a salvação de Deus sendo estendida a todos os homens, não só os judeus. Ele fala sobre a unidade de Cristo com a sua igreja. Ele fala sobre a família, ele fala da necessidade da defesa da fé. E tudo aí você vai encontrar nestas cartas que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Aí pelas epístolas pastorais, nós vamos ver que Paulo viajou por Creta, Éfeso, Troade e Macedônia. Provavelmente da Macedônia ele escreveu 1 Timóteo e escreveu a Tito também. Nessas cartas ele fala sobre a necessidade do ministério pastoral, da importância do ministério pastoral, que é uma das grandes angústias para qualquer pastor sério nestes dias. Uma das grandes angústias, como os pastores sérios hoje em dia estão constrangidos. Eu sei que em todas as profissões, em todos os ramos, há os bons e maus profissionais, a gente vê isso. Mas se há algum campo da vida, de atividade da vida, que todos que assumissem esse campo de atividade da vida deveriam ser o perfume, deveriam perfumar, deveriam fazer a diferença, era o ministério pastoral. Mas, infelizmente, nós percebemos uma pobreza na vida ministerial. E quando o púlpito fica vazio, quando um púlpito fica vazio, os corações que ouvem esse púlpito ficam vazios. Na hora que o púlpito perde a unção do Espírito Santo de Deus, os corações são assolados pela secura das tentações e das trevas. E Paulo tinha uma preocupação muito grande para que o ministério pastoral fosse valorizado. E ele escreve então sobre esse assunto. Ele escreve para que se tenha cuidado com as falsas doutrinas. Elas trazem um prejuízo para as vidas irreparáveis, prejuízos irreparáveis. Ele falou sobre a importância da boa consciência para uma fé sadia. Como esta nossa geração hoje pouco está se importando para a consciência. Como nós temos encontrado tanta gente com crise de fé. E elas nem se apercebem que essas crises de fé resultam de consciências manchadas, de consciências maculadas, porque uma má consciência jamais produzirá uma fé sadia. Um homem com má consciência nunca terá condições de dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Um homem com má consciência nunca poderá abrir a Escritura Sagrada e receber a testificação do Espírito Santo de Deus. Um homem com a consciência pesada jamais poderá brilhar e refletir a luz do Evangelho de Cristo. A consciência está pesada. E Paulo foi um apóstolo que se dedicou a escrever com grande zelo e com muita intensidade. Cuidado com a mente, tomem conta da mente, tomem conta dos pensamentos. Tomem conta da consciência. A consciência de vocês deve ser boa, santa, limpa, purificada. Não pensa em coisas que não prestam. Se porventura alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é tão importante, irmãos, para os nossos dias. E Paulo trabalhou intensamente isso aí. Então ele vai e escreve mais sobre o culto a Deus. Fala sobre o culto a Deus. Fala sobre a qualificação dos oficiais.
Ele fala sobre os perigos da riqueza para a fé. Ah, como há tanta gente preocupada com material, com riqueza. Dá tristeza ver hoje você pagar em véspera de prêmios de lotos, de loteria, é uma fila enorme. Outro dia, lá ali no supermercado do Augusto Franco, havia mais de 50 pessoas, assim, direto, quase que o dia todo. Pessoal querendo ficar rico, 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 rico. Quer ficar rico. Ter. Às vezes nem está precisando. E Paulo deu um ensino extraordinário de vida nisso aí, que ele diz, olha, a gente tem de aprender a estar contente com o que tem. Aprender a estar contente com o que tem. Aprender a se contentar com o que é suficiente. Porque muitos que naquele tempo seguiram a Cristo, deixaram o seu coração ser seduzidos pela riqueza, foram atrás delas e contraíram grandes males, grandes males. E Paulo nos ensina uma coisa que é muito importante, é o contentamento. O contentamento. E ele parte das coisas básicas da vida, tendo o que comer. Quem completa o verso? Você já leu isso? Tendo o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Satisfaça-se. Aí, quando se quer mais, se adoece. Quando se quer mais, se entra na preocupação da vida. Quando se quer mais, se perde a fé. Ainda que fale de fé. Quando se quer mais, se perde o sentido da vida. Aí tem coisas e não aproveita das coisas. Tem coisas, não aproveita das coisas. E como essas riquezas, elas nos são apresentadas na Bíblia mais como um abismo, e um abismo chama outro abismo, lá o cidadão acaba perdendo todo um patrimônio espiritual, porque colocou a riqueza no seu coração. Os teus bens, os nossos bens podem prosperar, é claro que podem prosperar e prosperam, mas nos é dito, se as tuas riquezas prosperarem, não coloques dela o teu coração, porque se colocar, naufraga na fé. Naufraga na fé, nessa fé sublime e bela. Então, o apóstolo Paulo escreve sobre a obediência às autoridades, escreve sobre a prática das boas obras, escreve sobre a boa prestação de serviços, e aí vai, tanta coisa rica. E o apóstolo Paulo, ele tinha de enfrentar essa adversidade dos seus perseguidores e enfrentar a deficiência da vida daquelas pessoas que iam se convertendo, muitas delas trazendo os vícios do paganismo, e ele tinha de combater, tanto que ele chegou a uma exaustão tal que quase ele pede para Deus levá-lo. Ele estava com a alma cansada, com a vida cansada, o ministério o cansou. Mas ele prosseguiu, e é o que a gente vai estudar amanhã. Eu estou mais animado para chegar amanhã do que hoje. Paulo, irmão, se destacou assim por uma vida fiel, por amor e dedicação à igreja. É uma coisa que está faltando assim, a gente precisa disso. O amor à igreja. O que é amor à igreja? O que é amor à igreja? É amor às paredes, aos tijolos, amor à instituição, ou amor à gente? Vamos lá, vocês não responderam. As pessoas. Paulo tinha um amor grande, mesmo porque naquele tempo não havia templos. Os templos só começaram a surgir no IV século. Era assim, nas casas e sob perseguição, era na beira da praia. A igreja que Paulo se refere aqui
É igreja de gente, de pessoa, gente que chora, gente que ri, gente que tem, gente que não tem, gente que está alegre, gente que está triste, é essa gente que é gente de Deus. E a Bíblia fala da necessidade, da importância da igreja, dessa gente usar um perfume. Todo mundo saiu agora para cá, os que tomaram banho, e passaram um perfumezinho. Para quê? Porque o perfume, o que é que o perfume faz aí? Hoje tem tantos cursos aí sobre perfumar. E o que é que o perfume faz? Você passou um perfume, seu perfume é bom, é cheiroso, é leve, não é ativo, não dá alergia, você não espirra, seu perfume é do bom. Aí, o que é que acontece? Você atrai as pessoas, você se envolve com as pessoas, dá um bem-estar até para você mesmo. E o perfume de Cristo é bom, é o melhor perfume que tem. E a Bíblia fala que nós devemos ter esse perfume de Cristo, esse perfume que é o perfume da graça de Cristo. E esse perfume está na igreja, não está em nenhum lugar do mundo, não está, não está nos clubes, nem nos condomínios, nem mesmo nas festas familiares promovidas pelos seus irmãos e parentes que não são de Deus. Não está aí. Esse perfume bonito, esse perfume cheiroso, esse perfume que atrai, esse perfume que satisfaz, esse perfume que dá bem-estar, esse perfume que unifica os corações, é o perfume de Cristo que está na igreja. E o apóstolo Paulo dedicou muito tempo trabalhando para que a igreja seja bonita. Qual é a igreja bonita? É aquela que está pintada nas paredes com a tinta mais moderna dos últimos dias. A cor é tão linda, ela foi composta no computador, é uma mistura que a gente não sabe dizer ao certo que tinta é aquela, sabe simplesmente que ela é bonita. Tudo isso pode ser feito, e quando há condições deve ser feito. Mas quando é que a igreja é bonita? Quando é que uma igreja é bonita? Quando? Quando ela é bonita, quando a gente de Deus é bonita, quando o povo tem o coração bonito. Quando é que a igreja é bonita? Quando ela perfuma o bom perfume de Cristo. Isso aí a gente vai ver amanhã, no lado mais prático da vida do apóstolo Paulo. Essa transformação, Paulo foi transformado para perfumar, Paulo foi transformado para embelezar, Paulo foi transformado para semear a simpatia e a empatia entre irmãos. Ele lutou por isso. Nós fomos transformados também para isso. E não existe coisa melhor na vida do que uma igreja bonita, do que uma igreja cheirosa. Como aqui e ali a gente ouve, se encontra e conversa com pessoas que estão tão tristes por causa da sua igreja. Como tem gente assim que está decepcionada com as suas igrejas, não tem pregação da palavra. Teve um irmão, foi Zé Luiz, né? Foi numa igreja, outrora, que conservava, sem escola dominical, tira, para entender os interesses daqueles que querem ir à praia. Isso entristece aqueles que são da igreja de Cristo, entristece. A igreja ela tem que ser bonita. A igreja tem de perfumar o perfume de Cristo, e Paulo lutou contra isso. Porque é interessante, irmãos, a igreja tem de ser bonita e todos nós temos de lutar para que ela seja bonita. E muitas vezes essa beleza da igreja e esse perfume da igreja só acontece em meio de muitas lutas e de muitas lágrimas, porque as coisas de Deus são sempre difíceis. Paulo sai para levar a mensagem do evangelho da graça. Mensagem que liberta, a mensagem de salvação, de transformação do novo homem para uma vida melhor, coisa que todas as ciências clamam e buscam, uma melhor qualidade de vida.
Paulo saiu pregando essa mensagem que transforma a vida. Mas era preso, levou varadas, chicotadas, esteve em escassez de pão e de água, foi colocado na beira de um navio, do lado exposto, para amedrontá-lo numa noite de vendaval, para horrorizar a sua alma. E o que é que aquele homem estava simplesmente querendo levar? Uma boa mensagem do Evangelho de Cristo, do Cristo da graça. Então é com luta, porque é contra as trevas, o inimigo das nossas almas, que nós não podemos descartar. Ele está interessadíssimo em desarrumar a igreja de Deus, o povo de Deus, o coração da igreja. Essa é a tarefa dele, é a tarefa dele. E nós temos de estar cada vez mais próximos de Cristo para termos essa dedicação de cuidarmos para que a igreja do Senhor Jesus seja bela, seja bela. Isso a gente vai poder ver amanhã. Então, irmãos, Paulo se destacou por esse amor à igreja. Sua dedicação, tudo foi considerado como... ele considerou as coisas de Deus mais importantes e as outras demais coisas, para ele, numa opinião dele, tudo ele relegou a segundo plano. Ele se esforçou para que a igreja tivesse doutrina e prática. Falou sobre o bom testemunho que a igreja deve dar para a firmeza da igreja. Já estou chegando para os finalmente. Paulo, se esforçava para que o rebanho não causasse escândalos, porque isso dava, segundo ele mesmo diz, oportunidades para que o inimigo atrapalhasse a obra. O escândalo é uma tristeza. Preocupava-se com os pregadores do evangelho para que não pregasse um outro evangelho, mas o evangelho da graça de Cristo. Ele pedia muito cuidado para que não se desse espaço aos falsos profetas, aos falsos ensinos, aos falsos crentes. Ele advertiu a igreja e advertia, cada vez que ele saía delas, cuidado com os lobos vorazes que persistem em querer destruir o rebanho. Suas pregações objetivavam evangelizar, levar boas novas, edificar o coração dos irmãos, fortalecer e consolar os cristãos. Ele procurou trabalhar, irmãos, o coração do povo, para que fosse um coração cheio de fé, de esperança e de alegria. Ele buscou isso. São os grandes problemas dos homens que não obedecem a Deus. São homens que estão vazios de fé, estão sem esperança e sem alegria. E Jesus Cristo é quem dá a fé, é quem dá a esperança e quem dá a alegria. Só Jesus Cristo, não há outro. Por isso que nós precisamos de Jesus em nossa vida, como nós precisamos cultivar essa necessidade de Jesus, de dizer, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. A pregação do apóstolo Paulo era cristocêntrica, ele pregava só Cristo. Cristo era tudo para ele, nos ensinando a termos essa consciência de que Cristo é tudo para nós. Mesmo porque Cristo disse algo assim, sem mim, vocês não vão poder fazer nada, vocês não vão ter nada, não vão ter valores eternos nenhum na vida. Sem mim vocês não podem fazer nada. E Paulo saía para pregar só Cristo, Cristo, só Cristo, só Cristo era o seu Senhor, Deus e Salvador. Ele enfatizou alguns temas muito importantes para a segurança da alma,
Porque quando o crente, às vezes, ele está muito fragilizado na fé, abatido, triste, geralmente ele gosta de ler os Salmos, que é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Mas, quando a gente está abalado na fé, triste, desanimado, que o horizonte está nublado, que a gente perdeu o ânimo da vida, que o passado é mais presente do que a expectativa do futuro, que já perdemos as forças, que perdemos os alvos da vida, a aspiração da vida, os sonhos da vida. Leia essas epístolas do apóstolo Paulo. Se você lê essas epístolas do apóstolo Paulo, com oração e meditação, você jamais se levantará o mesmo. Você jamais vai murmurar. Você jamais vai reclamar da sua sorte. Você jamais vai ter medo do seu futuro. Porque essas palavras são importantes, são palavras de Cristo e básicas para empurrar a nossa vida. E o apóstolo Paulo enfatizava sempre Cristo, Cristo Deus, Senhor e soberano, porque ele sabia que a fé que é tão importante, vem pela pregação da palavra de Cristo. Ah, como se fala em fé! Ah, como o mundo hoje tem falado de fé! A todo instante, a toda hora, a gente ouvimos as pessoas falando de fé. Mas a fé é fé. A fé que não é objetiva, a fé que é apenas uma força mental, a fé que é apenas algo de religião, mas há uma outra fé, que é a fé fundamentada e baseada em Cristo Jesus, fundamentada na sua palavra, e lá em Romanos ele diz, a pregação de Jesus, a pregação da palavra de Cristo, gera fé, produz a fé que anima. O que é que vai animar a nossa vida? O que é que vai nos dar forças? O que é que nos faz ter alvos? O que é que nos faz ter aspiração? O que é que nos faz olhar para o alto e ver? Ter a certeza, a fé que nos é dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm fé, essa fé que vem de Deus. E encerrando, Paulo pregou a importância de se crer no sacrifício de Cristo. Cristo morreu por mim. E ele enfatizou isso aí como a base da vida religiosa. A base da vida religiosa nossa não é como se tem ensinado por aí, é a riqueza, é a prosperidade, é isso, você tem isso, vá para Jesus que você vai ter isso. Não, nada disso. A base da vida religiosa é crer no sacrifício de Cristo. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por nós, e a morte de Cristo é a nossa vida. Ele morreu a nossa morte pecaminosa para nos dar a sua vida eterna. Quem crê nisso tem fé viva. O apóstolo Paulo enfatizou muito sobre o aguardar a ressurreição, pela ressurreição dos mortos, como a base da esperança. Onde é que está a base da nossa esperança? Para a gente não entrar no caos e no funil. A base da nossa esperança está no aguardar a ressurreição dos mortos. Essa é a base da nossa esperança. Que vida triste alguém viver esta vida longa, para uns, não tão longa para outros, sem esperança do além. Agora, que diferença há quando alguém tendo uma vida longa ou curta, florida ou cheia de espinhos, de dificuldades, de dores, mas vive essa vida cheio de esperança, porque aguarda pela ressurreição. O apóstolo Paulo enfatizava nos seus ensinos esperar sempre pela volta de Cristo, como a base da alegria espiritual.
porque há razão de ser, da alegria entre nós. É a expectativa de Cristo está para vir. O mundo está tão mal, as pessoas estão piorando. O mundo vai de mal a pior, como as pessoas estão se traindo umas às outras. A gente vai lá para o que o próprio Paulo diz. Ele diz, o Espírito Santo, nos últimos dias, diz que os homens serão maus, impiedosos, os filhos serão ingratos, irreverentes, rebeldes. É isso aí, toda uma descrição futura. E hoje a gente está percebendo essas coisas. São coisas que a gente lê e diz, olha, elas desanimam. Mas como cristãos a gente olha, Jesus vem, uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra, uma nova população, gente que vai louvar e adorar o Senhor. E Paulo ensinou muito a cultivar a mente para pensar nas coisas lá do alto. O que nos entristece é a gente pensar muito nas coisas cá de baixo. Isso nos entristece tremendamente. O contrapeso disso, porque muitas vezes precisamos pensar também nas coisas já cá de baixo, coisas normais, é pensar que Jesus um dia virá. Esses temas, irmãos, eles dão qualidade de vida mental e espiritual. Mental e espiritual. E encerrando mesmo, com pouco comentário. Paulo viveu a vida em toda a sua realidade. Viveu a vida em toda a sua realidade. Ele até chegou a dizer assim: em tudo temos sido atribulados, dizia Paulo. Porém, mesmo atribulados, não angustiados. Vejam, um homem que foi preso, um homem que foi açoitado, recebeu varadas, e varada é coisa horrível, forçado a jejuns intensos, aquelas prisões terríveis. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Esse é o homem extraordinário de Deus que viveu a vida com Deus. De modo que o apóstolo Paulo aproveita e diz: irmãos, façam tudo sem murmuração. Não reclama. Vocês não têm direito a reclamar nada. Quem foi alcançado pela graça e conhece da graça, não pode reclamar nada na vida. Quem podia reclamar tudo, não reclama. Muito pelo contrário, a geração murmuradora essa nossa. Se reclama de tudo, se confundiu pleitear os seus direitos por murmuração. Uma coisa é pleitear os seus direitos, outra coisa é a murmuração, que é a atitude do coração de rebeldia, que se antepõe à autoridade. Quando se reclama, se murmura das coisas e de alguém, na verdade se reclama de Deus. E o apóstolo Paulo disse: ao invés da murmuração, da reclamação, que adoece, que separa casais, que separa pessoas, separa amigos, que cria e forma gente antipática,
gente que nem quer mais estar perto de um murmurador, porque é um mal terrível para a família, para a comunidade. O murmurador é uma desgraça, o murmurador é um desgraçado, o murmurador está sem a graça de Deus. Por isso Paulo diz, no lugar da murmuração, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está doendo? Dá graças a Deus. A coisa não está como você gostaria que estivesse? Dá graças a Deus. Porque esta é a vontade de Deus. E Paulo exortou dizendo, vocês devem, irmãos, em tudo dar graças. Que o Senhor nos abençoe e que tenha misericórdia de nós e que, como Paulo, busquemos ter uma dedicação de vida, que a gente possa ter Cristo em nós, para que possamos perfumar o seu bom perfume. Amém.